Você acaba de dar play no podcast Fala ISD, um programa que reúne especialistas da área para abordar o assunto ISD de forma antenada com o que está acontecendo no momento. A cada 15 dias um episódio para você. Participe e enriqueça ainda mais o seu conhecimento sobre ISD. Salve, salve pessoal! Tudo bom com todo mundo? Estamos de volta aí para mais um episódio, o 7º episódio do Fala ISD, aí o nosso podcast aqui da casa, né, do Grupo Ambipar, para a gente falar sobre sustentabilidade corporativa, né, para a gente trazer assuntos aí atuais das pautas ambientais, sociais, governança econômica. E hoje, né, eu, Henrique, um especialista de sustentabilidade e ESG aqui da Ambipar Green Tech, estou aqui hoje com dois colegas para a gente falar de um tema bastante interessante, ainda seguindo um pouquinho, né? Saímos de junho, né, o mês do meio ambiente, mas o meio ambiente não sai da gente, né? Então eu acho que eu vou... a gente vai trazer aqui para vocês um pouco sobre biodiversidade, e eu acho que, né, tem bastante coisa interessante aqui para a gente mostrar o quanto que esse tema é importante, muitas vezes invisibilizado, mas que a gente tem que ter muita atenção, né, em relação a isso. Estou aqui com a Renata e com o Hugo, né, seguindo a nossa tradição da ordem alfabética. Hoje é fácil, né, de saber quem que vem primeiro. Então, Hugo, se apresenta aí para nós, por favor, depois a Rê. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Hugo, sou consultor aqui na Ambipar Green Tech junto com o Henrique e com a Rê. Sou engenheiro agrícola ambiental e estou ansioso aí para a gente conversar um pouquinho sobre biodiversidade aí. Oi pessoal, aqui é a Renata, bom demais estar aqui com vocês de novo. Especialista ESG aqui na Ambipar Green Tech e vamos lá, vamos bater um papo sobre biodiversidade. Perfeito, pessoal. Vamos chamar então a Dani Pedrosa aí, nossa CEO, para dar uma palavrinha com vocês e aí a gente volta para abordar os assuntos do dia. Fala pessoal, bem-vindos ao 7º episódio do nosso podcast Fala ISD. Bem-vindos a embarcar nesse tema da biodiversidade. Um assunto que acaba ficando um pouco aí na invisibilidade dentro dessa agenda infinita aí, né, do ISD e das questões ambientais como um todo. No entanto, a preservação da biodiversidade é de extrema importância. A biodiversidade ela se refere à variedade de formas de vida existentes no planeta, né, incluindo as plantas, os animais, micro-organismos, né, bem como os ecossistemas em que habitam. A sua conservação e a sua preservação, vocês verão que há uma diferença entre esses dois termos. Então é fundamental, né, para o equilíbrio da vida na Terra. Sendo essa biodiversidade aí, né, importante, inclusive para todo o nosso sistema econômico, que é fantástico. Assim, acho que esse bate-papo vai ser legal até para a gente entender um pouco sobre isso, né? Então, a gente tem que realizar um trabalho voltado para a coexistência de todas as espécies existentes para uma atuação que gere perda zero da nossa biodiversidade. E vocês irão entender muito bem tudo isso agora, com o Henrique, com a Rê, com o Hugo, nesse nosso podcast Fala ISD. Então aproveitem, eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu. Cada episódio aqui, meu coração acelera. Então bora, gente, tamo junto. Pessoal, antes da gente começar, né, Tá super interessante, né, Rê, Hugo? A gente tem recebido bastante mensagens, feedbacks positivos, o pessoal comentando, né, que estão gostando aí do podcast, né? Uma linguagem leve, mais acessível e com bastante informação, né? A gente não tá, né, a gente está cumprindo aquilo que a gente quis, que não é trazer um assunto e abordar ele de uma forma comum, como se vê, né, por aí. A gente sempre tenta trazer uma abordagem nova, diferente, né,
coisas para fomentar aí uma discussão, e tá sendo bacana esse feedback, né, Rê? Exatamente. E, gente, não é só família, a gente jura. Temos amigos, clientes, pessoas de convívio, né? Pessoas que realmente têm ouvido, né, o podcast, que tem chegado através de diversas fontes, né, aqui com a gente, e que tem dado esse feedback. Então, muito gostoso. Só que aí eu queria reforçar uma coisa, que é assim, é lógico que é ótimo a gente ouvir retornos positivos sobre a qualidade do som, sobre o conteúdo, mas a gente quer também muito ouvir vocês, né? Assim, a gente quer muito ouvir o que vocês estão pensando do assunto, inclusive discordâncias, né? Se de repente surgiu um assunto ali que não tivesse sido abordado na profundidade que devia, ou algum aspecto que foi esquecido, e que a gente sabe que a gente não tem aqui, né, a intenção de esgotar os assuntos, então completem, né, tragam pra gente aí alguns aspectos, porque vai ser super bacana ter essa troca com vocês. Perfeito. E uma salva de palmas, né, pro nosso pessoal aí da comunicação, que sem eles a gente não teria a qualidade aí nesse podcast, né? Diane, Rendel, Robert, né? Uma salva de palmas para eles aí também. Vamos à coluna Me Fala Uma História. E no Me Fala Uma História de hoje, né, pessoal, não vai ser uma história, né? Vão ser 4 aí que nós selecionamos que tem muito a ver com essa temática da biodiversidade e que eu acho que são, né, marcos muito importantes aí para a gente poder trabalhar essa questão. Seguindo aí na ordem cronológica, 1872, tivemos aí, né, a criação, né, a fundação do primeiro Parque Nacional do mundo, né, o primeiro espaço de conservação ambiental para promover aí, né, preservação da natureza. E esse parque nacional é o Parque Nacional de Yellowstone, lá nos Estados Unidos. Super famoso aí, não confundir com o Parque de Yellowstone do Zé Colmeia e do Catatal. É o Parque de Yellowstone. E esse parque, né, ele acabou inspirando aí esses movimentos em prol da natureza e da biodiversidade, né, acabou inspirando a criação de vários outros parques nacionais ao redor do mundo. Aqui eu só vou trazer um ponto aqui que eu acho que é importante a gente ter isso muito claro, né? A diferença de conservação e preservação. Acho que muitas vezes isso gera uma confusão. Ambos os termos, né, conservação e preservação, são termos relacionados, né, à proteção do meio ambiente, mas conservação diz respeito, né, você tem uma prerrogativa ainda de uma exploração consciente e sustentável de recursos naturais, né, conservando, né, protegendo ali o meio ambiente também, e preservação, né, parte do pressuposto ali de que não tem nenhuma extração, nenhuma exploração desse ambiente, é algo mesmo para que aquele ambiente, aquele local fique intocado. Então, os parques que a gente pode visitar, por exemplo, são parques de conservação, é isso? Sim, a rigor seria exatamente isso, né? Trazendo aí o conceito da palavra. Hugo? É legal saber, né, gente, que essa construção do parque, estabelecimento desse parque, foi uma construção que foi acontecendo com o tempo, né? Então, por exemplo, quando nos Estados Unidos chegou no século XVIII a informação de que no Oriente o pessoal venerava a natureza e cuidava dela, não maltratava os animais, foi uma reação de desaprovação, assim. Só que isso foi mudando com o tempo, né? Então essa desvalorização do mundo selvagem, ela foi mudando assim no início do século XIX, que aí resultou inclusive num livro, né, chamado Man and Nature, de 1864, que ele fala, né, que essa onda de destruição do mundo natural ameaçava a própria existência da humanidade. E aí, consequentemente, essa construção foi gerando até chegar na primeiro estabelecimento do Parque Nacional de Yellowstone. Então, saber que é uma construção de ideias, né? Que não foi do nada que isso aconteceu. Não, perfeito, muito bom isso, né? É legal colocar isso em perspectiva, porque praticamente tudo, né, quando a gente vai tratar sobre a sustentabilidade em forma geral, assim, é tudo um processo construtivo, né? A gente tem que ir criando essa cultura, criando essa mentalidade, então é interessante ter isso em perspectiva.
O segundo ponto desse Me Fala Uma História, em 1948, a gente teve a criação da União Internacional para a Conservação da Natureza, né? A sigla em inglês mais conhecida, né, é IUCN. E assim, essa é uma organização, né, extremamente importante que a gente tem hoje aí no mundo quando a gente vai falar sobre biodiversidade e sobre conservação da natureza, né? Por que eu quis trazer a conservação e preservação? A IUCN ela é muito focada nessa ideia da conservação, porque ela tem associada a ela, né, não só organizações da sociedade civil, como empresas, como, né, órgãos públicos. Então, a gente está falando de como que a humanidade, de como que o ser humano ele pode se desenvolver, ele pode agir de forma mais amigável com o meio ambiente, né? Sem gerar desgaste, sem gerar desmatamento, sem gerar, né, devastação. Então a IUCN ela traz essa ideia, né, uma das principais organizações que a gente tem hoje para pensar a conservação da natureza e muito focado também na questão da biodiversidade. É a questão do coexistir, efetivamente, né? Porque eu acho que a gente vem de uma cultura que tinha o pressuposto de que para estar naquele ambiente teria que alterá-lo, né? E alterá-lo drasticamente, do tipo, tira tudo que tem aqui e explorar até o limite, né? E sendo que, na verdade, a gente tem descoberto aí nos últimos anos uma possibilidade de coexistir de várias formas, né? Então, com respeito, com cada um, né, tendo o seu espaço de vida mesmo, sem precisar extinguir o outro, né? Eu acho que é um limite interessante. E aí o IUCN lançou, né, em 2021 o programa Nature 2030, né, que é a primeira vez que eles estabelecem data, assim, que é justamente, né, definir esse trabalho, ampliar esse trabalho para coexistir, como a Rê bem falou, assim, né? Pessoa, terra, água, oceano, clima, sempre focado aí nessa coexistência, nessa boa coexistência sustentável, né? Não, perfeito. E a gente vai falar muito da IUCN ainda hoje, porque a gente vai tratar bastante sobre essa perspectiva de como que a biodiversidade ela é importante para a economia global, inclusive. Né? Isso daqui não é um papo de vamos salvar a natureza, vamos abraçar árvores. Não, a gente quer salvar, obviamente, a natureza, mas a gente também tem que entender o quanto que a biodiversidade ela é importante para o nosso sistema econômico. Né? Tanto é que a IUCN, depois vale uma pesquisa aí por vocês também, pessoal, ela que né, gerencia, ela que cria, ela que atualiza a lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção no mundo. Né? Então a gente vai trazer mais para frente aqui alguns dados, mas aí fica em 1948 a criação da IUCN, né? Em português, União Internacional para a Conservação da Natureza. Pulando aí, né, quase 2 décadas depois, né, em 1962, a gente teve a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Rachel Carson. Esse livro, ele é um divisor de águas, né? Tem muito especialista aí que coloca ele como sendo um divisor de águas quando o assunto é movimento ambientalista, né, proteção da biodiversidade. A Rachel, ela percebeu, né, que ela, né, norte-americana, no local ali onde ela morava, onde ela estudava, né, ela é bióloga, ela percebeu que a utilização em excesso de pesticidas nas plantações no setor, né, agrícola ali dos Estados Unidos estava literalmente envenenando, né, terra, envenenando água, envenenando aí a biodiversidade. Tanto é que o livro chama Primavera Silenciosa, é uma alusão ao fato de que os pássaros começaram a sumir dos campos. Então, né, as primaveras estavam ficando cada vez mais silenciosas, assim, o canto dos pássaros. E ela levantou vários estudos e mostrando como que essa utilização indiscriminada de pesticidas nas lavouras estava impactando muito, né, não só a biodiversidade, mas a saúde das pessoas. Né? Chegaram a encontrar resquícios aí de produtos químicos, né, dessas produções no leite materno de mulheres a milhares de quilômetros de distância daquele local. Né? Então,
foi de fato aí em 1962, com o lançamento, né, do livro Primavera Silenciosa, foi aí um marco, né, para essas questões sobre proteção ambiental. E teve também, esse livro, ele teve um impacto, como você disse, muito significativo também na legislação ambiental americana, né? O livro ele inspirou a criação da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Então, lá em 70 que foi criada essa agência, e essa agência levou, né, afinal, a proibição desse pesticida, no caso, que se chamava DDT, o nome dele. E olha só como é que é interessante, que, de novo, né, Hugo, como é que é tudo um processo, né? Aí você tem esse livro em 62, você tem essa legislação que veio sendo construída, né, até ali 1970, e aí o quarto marco que a gente traz, 72, que também foi muito influenciado por todos esses eventos anteriores, que foi a chamada aí, né, a primeira conferência das Nações Unidas sobre o meio ambiente, né, e a relação do meio ambiente com os seres humanos. Foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. Né, e foi um marco importantíssimo, né, para fomentar essa conscientização global sobre essa necessidade de proteger o meio ambiente. Inclusive, a partir dessa conferência que se criou, né, o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, né, fica aí esses 4 marcos, né, e é só um ponto, né, que essa conferência de 72, à época, o que mais chamava atenção? Poluição, né? Poluição, devastação aí das florestas e tal, né? Então, essa preocupação global pelo meio ambiente de uma forma institucionalizada, né, pela governança global que a gente tem, que é via ONU, começou com essa preocupação pela poluição do ar, poluição da terra, poluição da água, e veio avançando, né? A gente não vai entrar nesses méritos aqui, senão vai ficar só falando de Me Fala Uma História. Mas a gente chegou na Rio 92, que aí já trouxe a ideia do clima e da biodiversidade, protocolo de Kyoto, acordo de Paris, enfim. Né? Foi ali 72, essa semente foi plantada e desde então o meio ambiente está na pauta. Joia, queria completar só uma coisa, né, dentro desse nosso Fala Uma História, onde você contou sobre a criação do Parque Nacional de Yellowstone, para convidar o pessoal a procurar o ISD de fato da semana passada, porque a gente teve, né, convidados de negócios do Grupo Ambipar, né, negócios que fazem parte do Grupo Ambipar, então a gente tinha lá um convidado da Triciclo, da Viracer, e da Parquetour, exatamente. Que é, né, um dos negócios da Ambipar, que é justamente a concessão para gerenciamento, né, e conservação e educação ambiental dentro de parques nacionais. Então, acho que é mais reforçando aí, né, o papel que a Ambipar atualmente tem tido dentro de ter um trabalho consistente, né, dentro da conservação da biodiversidade, trabalhando diretamente dentro de parques nacionais. Então, assim, convido a todos aí para assistir esse episódio, porque admito que foi novidade até para mim, que estou aqui dentro, mas que para demonstrar aí, né, a atuação ampla da Ambipar nesse sentido. Então, é um episódio super, super rico, né, uma discussão muito bacana. E reforçando, né, eu acho que isso só comprova o quanto que a Ambipar, de fato, é um ecossistema de soluções aí sustentáveis e ambientais, né, para o mundo e para os seus clientes. Chegou o momento da coluna Vamos Falar de Sustentabilidade. Bom, vou trazer aqui alguns dados, né, e aí Hugo e Rê podem ficar à vontade para me interromper, para a gente poder analisar um pouco e discutir um pouco sobre esses dados, mas eu acho que são questões importantes aqui, para a gente ver a importância, né, redundante aí, mas para a gente ver a importância da biodiversidade no nosso contexto, né, atual, aí né, tanto econômico quanto para a nossa sociedade. Bom, como eu disse, né, a gente apresentou aí a IUCN, essa organização aí para conservação ambiental, né, da natureza, e eles fazem essa análise, esses estudos sobre as taxas de extinção, né, as espécies ameaçadas de extinção. E aí são dados curiosos, né? A gente tem hoje,
né, a estimativa de que temos em torno de 42.100 espécies de animais, né, vegetais ameaçadas de extinção. É muita coisa. Só que são mais de 42.000 espécies ameaçadas num universo de 28% das espécies avaliadas. Então, assim, são 42.000 espécies ameaçadas, não é da totalidade de espécies que existem no mundo que a gente conhece. Né? Das espécies que a gente conhece, dentro do universo de 28% delas, nós já temos mais de 42.000 espécies ameaçadas de extinção. E aí, né, dentre aí as pesquisas, as análises feitas pela IUCN, em relação à fauna, né, aos animais, a gente tem os anfíbios como sendo aí os mais ameaçados, né? Temos aí em torno de 41% das espécies de anfíbios ameaçadas de extinção. E aí, né, só a título de exemplificação, a gente vai focar um pouquinho aqui nos anfíbios. Fiquem à vontade para entrar na lista vermelha da IUCN para ter detalhes, inclusive regionais, das espécies ameaçadas em cada país. Mas só para a gente entender as correlações, né? Os anfíbios, então a gente está falando de salamandra, a gente está falando de rã, a gente está falando de sapo, eles contribuem, né, para diversos fatores ecossistêmicos, né? Então eles são extremamente importantes para o equilíbrio ambiental, né, de um determinado ecossistema, e eles são importantes inclusive para a própria economia, e eu vou entrar nesse mérito daqui a pouquinho. Porque quais que são os principais motivos aí que fazem com que os anfíbios estejam mais ameaçados talvez do que os outros? As outras classes, filos, reinos animais. Agora a parte da biologia me faltou. Mas os anfíbios, eles são especialmente vulneráveis a dois fatores que a gente vê que vem acontecendo muito, né? A questão das alterações climáticas. Então as mudanças climáticas, elas são um fator de impacto na biodiversidade, e os anfíbios, eles são especialmente mais vulneráveis às mudanças climáticas, talvez, do que mamíferos, né? Aves. Eu tô aqui lembrando, né? Minha filha tá lá com 12 anos, no 7º ano, estudando justamente essas classes, né, dos animais. Aí eu tive a oportunidade de recordar de algumas características desses seres, né? E eles são, e aí está relacionado com isso que você está falando sobre as alterações climáticas, eles serem sensíveis a isso, é porque são animais que precisam tanto do ambiente terrestre quanto do ambiente aquático. Então ele precisa desse equilíbrio muito bem estabelecido para ele sobreviver. São animais que muitos deles têm, inclusive, uma fase totalmente aquática, né? Quem nunca brincou com girino, né? Nas beiradas de rio, essas coisas assim. Então, assim, existem realmente elementos, né, indivíduos dentro dessa classe que são altamente susceptíveis a essas alterações, porque eles precisam desses dois ambientes num equilíbrio dinâmico perfeito, para que ele tenha tanto a fase aquática, tanto a fase terrestre acontecendo de uma forma bem estabelecida. E mesmo, né, aqueles que são terrestres, eles precisam de um ambiente úmido. Então, assim, mesmo que ele não tenha uma fase de vida acontecendo no ambiente aquático, ele precisa de um ambiente com um nível de umidade muito alto para que ele se desenvolva. E aí, na hora que você pensa num ambiente onde você está tendo ou uma elevação de níveis de chuva, por exemplo, muito grande, ou, né, e aí você perde a parte terrestre, ou quando você tem, por outro lado, uma seca muito grande, você quebra esse equilíbrio que devia existir nesse ecossistema, e aí você bagunça a vida dessa espécie toda, né? E outra coisa, né, Rê, essa questão também das mudanças climáticas, um outro grande fator de ameaça de extinção dos anfíbios, por exemplo, é que eles são mais suscetíveis também a doenças e patógenos, e muitos deles, por exemplo, são doenças fúngicas. E quando você tem também, né, um desequilíbrio ambiental, né, um desequilíbrio ali do clima, você também pode propiciar um aumento da proliferação dessas doenças, o que ameaçaria também, né, esses animais. E tá, mas por que a gente está falando, né, dos sapinhos? Bom, vamos, né, já trazer para um exemplo aqui da economia. O setor agrícola, né, de certa forma, ele
a gente pode pensar em desenvolver, né, o setor agrícola de uma forma mais sustentável, mantendo em equilíbrio essa biodiversidade. Ao invés de você usar, né, de forma indiscriminada ou em uma quantidade muito elevada pesticidas, por exemplo, você pode ter anfíbios ali que vão te ajudar a controlar as pragas, né? Então você consegue de uma forma mais natural, né, elevar ali a produtividade do seu produto, né, da sua lavoura, tendo, né, uma quantidade equilibrada ali de anfíbios que vão regular essas pragas, né, e tira essa necessidade de você ter ali uma grande utilização de químicos. E no ambiente natural eles são os grandes controladores de insetos e outros vertebrados, né? Então é um pesticida natural, vamos pôr assim, que você pode ter ali, né? A gente sabe, né, que ambientes equilibrados acaba não tendo essa sobreposição de outros animais de pesticida, de patógenos para a lavoura, né? Então, assim, já tem empresas hoje que vendem, né? Então, tem empresas hoje que vendem esse controle biológico de praga, né? Então, assim, ela vende o animal que vai atacar a praga que está na sua lavoura, sabe? Então, assim, já tem empresas hoje que já fazem esse serviço por aí. Não, perfeito. E é interessante, né, que a gente tem o que a gente chama aí de soluções baseadas na natureza para pensar o desenvolvimento do nosso negócio. No setor agrícola, quando a gente fala aí de um sistema lavoura-floresta, né, pecuária-floresta, uma agrofloresta, são formas de você desenvolver esse setor com muito mais equilíbrio ambiental, com muito mais equilíbrio da biodiversidade, e a gente tem visto que os ganhos econômicos, eles são, de fato, né, eles existem, eles são expressivos, né? Então fica aí também, né, a dica para a gente pesquisar depois mais, para vocês procurarem mais sobre essas outras formas, né, de se produzir alimento. Seguindo aí, né, nos números, a gente tem o IPBES, né, IPBES, né, é uma outra organização que ela é uma organização também intergovernamental, né, que traz aí vários atores, como, né, atores públicos, empresas, academia, sociedade civil, e o objetivo, né, do IPBES é fomentar a pesquisa, fomentar o estudo das questões relacionadas aí também, né, a relação do homem com a natureza e a biodiversidade. Então, né, fica também a dica dessa outra organização, né, o IPBES. E por que a gente está trazendo ele aqui? Essa organização surgida ali no ano de 2010. Porque o IPBES traz dados mostrando que aproximadamente 75% do ambiente terrestre já foi alterado, já sofreu alteração em função das atividades humanas, e 66% do ambiente marinho também já sofreu alteração pelas atividades humanas. Aí podem perguntar, mas a gente, né, não conhece quase nada do nosso oceano. Tudo bem, mas, né, o lixo que a gente joga, né, no Rio, aqui em Minas, São Paulo, no interior do Brasil, esse lixo ele vai percorrer grandes quantidades ali nos mares, no oceano, quando ele chegar lá, né, quando ele se for seguir nesse fluxo fluvial. Então, de fato, o ser humano já impactou, né, já alterou em alguma medida muito da nossa, né, crosta terrestre. Então, isso eu acho que é um dado bem interessante da gente ter em mente. É bom a gente perceber, né, que assim, a biodiversidade ela está aliada à economia, né? Então, assim, a gente reconhecer que o valor econômico dos serviços ecossistêmicos da biodiversidade, né? É importante trazer essa relação, né? Porque a gente não consegue perceber isso hoje, não é tão claro assim. Mas tem empresas hoje, tem serviços hoje que dependem da existência da biodiversidade. A gente conhece essa dependência e tem empresas que impactam e tem empresas que dependem da biodiversidade hoje. Então, essa relação, com certeza, tem que ser maior bem explorada e maior bem entendida por todo mundo. E é muito legal, Hugo, você levantar isso. Eu vou puxar um gancho aqui, porque a gente tem uma outra organização, né, que é o TEEB,
que a sigla em inglês, né, The Economics of Ecosystem and Biodiversity, né? Então, a economia, né, uma organização que olha para essa questão da economia dos ecossistemas e da biodiversidade. Então, o foco dessa organização é justamente tentar mensurar, tentar valorar os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade, para a gente entender o quanto que, de fato, a gente está falando de dinheiro envolvido nessa questão. E essa organização, né, lançou um relatório onde ela, né, o relatório de avaliação econômica dos ecossistemas e da biodiversidade, onde ela aponta que anualmente, todos os anos, o custo econômico que nós temos, a sociedade humana tem, com a perda de biodiversidade e degradação dos ecossistemas, gira na casa dos trilhões de dólares. É como se todos os anos a gente deixasse de crescer ou perdesse ali de 3 a 6% do nosso produto interno bruto, por impacto na biodiversidade e nos serviços ecossistêmicos. É muita grana. Imagina esses 3%, 6%, esses trilhões de dólares sendo investidos em melhoria social, em preservação ambiental, em desenvolvimento de novas tecnologias, né? Então, eu acho que fica bem claro o quanto que biodiversidade e os serviços ecossistêmicos eles são fundamentais para a nossa economia e, infelizmente, é um tema muito invisibilizado, né? É isso que eu tô pensando aqui agora, assim, o quanto a gente não conhece do assunto, na verdade, né? Assim, nós, enquanto sociedade em geral, a gente tem notícia do que acontece em termos de corrupção, em termos de problemas sociais, a gente tem noção do que acontece em termos de desastres, né, assim, naturais, mas a gente tem uma parte disso tudo, né, que gera essa perda de valor econômico mesmo, mas que a gente não vê, né, o quanto que eu, né, na minha casa, vivendo a minha vidinha, o quanto que eu sou impactada por isso, né? A gente não tem essa consciência disso, de que isso diz respeito a todos nós, diz respeito a empresas, diz respeito a governos, mas diz respeito a cada um de nós como indivíduo na sociedade também, né? E quanto que a gente, com essa ignorância mesmo sobre o assunto, a gente não cobra, a gente não faz a nossa parte, a gente não busca soluções, a gente não é ativo nesse processo, né? Então, assim, eu acho que vou fazer até uma provocação aqui, até para nós mesmos, mas para a gente tentar estudar mais a fundo, né, esse processo de cálculo, por exemplo, dessa valoração e trazer um pouco mais numa linguagem simples, mas para a gente ajudar a popularizar esse conhecimento, porque a partir do momento em que a gente sabe as coisas e que a gente entende o que a gente pode gerar de impacto positivo, eu ainda acredito que a gente tende a fazer o que é certo, né? Então, eu acho que aqui no nosso papel, nessa oportunidade que a gente tem de ter, né, esse espaço de fala aqui, a gente pode cumprir um pouco com esse papel de tentar trazer isso de uma forma mais clara para todo mundo. Não, excelente. Eu acho que a gente tem falado isso até em outros episódios, o quanto que essas temáticas da sustentabilidade, um dos grandes desafios é mensurar, né? Inclusive, no episódio passado que a gente falou dos ODS, a gente colocou que uma das maiores críticas que se fazem aos ODS é pela questão de que, mas como é que a gente vai medir isso? Como é que tem vários temas aí abordados pelos ODS, né, por essa sustentabilidade global, que a gente não consegue medir, não consegue mensurar, e isso deixa as coisas longe. Infelizmente, se não toca no bolso, a gente não consegue perceber muito, né, nós como seres humanos, que aquela coisa é relevante. Então, acho que é muito importante realmente essa provocação e a gente tem que tentar sempre trazer essa mensuração. E aí, eu acho que eu vou trazer um exemplo aqui. A Rê, ela gosta de me apurrinhar por causa desse case. Ela fala que eu adoro esse case, eu falo muito nele, mas é porque é um pouco pitoresco esse case, justamente pelo fato de que só quem é literalmente ali da área que conhece. A gente conheceu por causa de estudos para atender algum cliente, né? E foi tão surpreendente que a gente usa ele sempre, né? Sempre. E é um case super bacana que eu acho que ele mostra como que as coisas estão interligadas e como que o impacto pode ser gerado, né?
Qual que é o case, pessoal? Água de lastro. O que é água de lastro? Né? Só para quem não entende, quem não sabe, como eu não sabia quando a gente foi atender esse cliente, os navios que atracam nos portos para poder fazer esse transporte de mercadorias, né? A maior parte do transporte de mercadorias no mundo é feita por navios. Esses navios, quando eles estão carregados ali de containers, eles têm o peso, né? Então, naturalmente, eles ficam mais baixos, eles afundam um pouco mais no oceano, no mar, e isso gera a estabilidade do navio no seu tráfego, né? Na sua locomoção. Mas quando o navio está vazio, ele tende a flutuar mais, e isso gera mais instabilidade na sua locomoção. Então o que eles fazem? Eles enchem compartimentos do navio de água para poder ter esse peso, ter essa estabilidade, e vão para o seu destino. Chega no destino, eles soltam essa água. Essa é a água de lastro. Essa água que entra nos navios para dar estabilidade é a água de lastro. E aí quando eles pegam a água de um determinado local para fazer esse peso, muitas vezes vem peixes, ovos, algas, micro-organismos, crustáceos, enfim. Vem toda uma biodiversidade junto com essa água, e quando eles chegam no determinado local, no seu destino, eles soltam essa água e soltam essa biodiversidade. E muito dessas espécies animais e vegetais, elas são consideradas espécies invasoras naquele local. E isso acaba gerando muito impacto, né? A gente tem o case que eu vou trazer rapidamente aqui, nos grandes lagos ali da América do Norte, quando a gente teve ali a invasão de uma espécie de mexilhão zebra, vindo de água de lastro, né? Esse mexilhão se espalhou rapidamente, se adaptou e se espalhou rapidamente nos grandes lagos ali da América do Norte, né? Isso já faz alguns anos, e hoje, né, o cálculo que se faz é que anualmente se gasta bilhões de dólares em função do impacto dessa espécie invasora. Por quê? Se disseminou tanto, se espalhou tanto sem um predador natural, essa espécie invasora, que os mexilhões zebra eles começaram a impactar a infraestrutura, né, de captação de água, começaram a impactar a infraestrutura portuária dos locais, começaram a impactar a própria infraestrutura a estrutura dos próprios navios, das próprias embarcações. Então essa espécie começou a gerar um impacto local ali gigantesco. E para poder limpar, para poder tratar esses danos que são causados a essas infraestruturas, isso custa muita grana, né? A própria pesca, né, e turismo da região foi impactado por essa espécie invasora, e que a estimativa é que o prejuízo, os custos anuais girem em torno aí da casa dos bilhões de dólares. Dinheiro que literalmente está sendo jogado fora, né? Tem um case aqui também que é mais próximo da nossa realidade aqui no Brasil, que é o case do siri Índico-Pacífico, né? Que, como o nome diz, ele era do Pacífico e chegou no Brasil através de uma água de lastro vinda do Caribe. Olha só, pera aí, Hugo, olha só. Ele é do Pacífico, veio de uma água de lastro do Caribe, que é no Atlântico, para o Brasil. Exatamente. E tem registro dele na Bahia, em Alagoas, São Paulo, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Pernambuco e até no Paraná. Então, qual a questão dele, né? Ele compete, ele não tem valor comercial e ele acaba competindo com a população de caranguejos, que, como a gente sabe, tem valor comercial, né? Então, assim, afeta inclusive a população ribeirinha, que vive do extrativismo. Então, olha o impacto que isso pode causar, né? Eu ia falar também que esse é o momento em que é uma pena a gente ser um podcast, porque se vocês vissem os mapas que mostram a invasão desses seres, né? Assim, tanto a questão do mexilhão zebra quanto esse que o Hugo citou, os mapas que demonstram a invasão dele ao longo do tempo são interessantíssimos, e você vê que eles vão entrando para dentro do continente e afetando, no caso do mexilhão zebra dos Estados Unidos, lá no meio dos Estados Unidos tem mexilhão zebra agora, que foi entrando por causa dos rios, né? Então, assim, é muito interessante, muito mesmo. Então fica o convite para que vocês busquem, né, os mapas que demonstram a invasão desses mexilhões por causa da água de lastro, porque é muito interessante ver o quanto que eles conseguem
penetrar num ambiente, uma vez que ele não tinha, como é que chama? Um predador natural. Bom, conseguimos então, pessoal, convencer vocês de que a questão da biodiversidade, ela tá, né, gera custo, pode dar prejuízo, como também pode ser vantajoso e gerar lucro. Eu acho que, né, a tentativa era essa. Com vocês, o que estão falando por aí? E aí, né, o que nós temos no mercado, o que nós temos aí no nosso ambiente corporativo para tratar aí sobre a questão da biodiversidade e, né, dos recursos naturais, né, da conservação ambiental. Nós temos, né, Hugo, eu acho que você vai aprofundar um pouquinho para a gente aí. Claro que a gente tem várias referências, a gente tem, né, diversos relatórios, diversas metodologias, padrões de reporte, mas a gente queria entrar um pouquinho, né, explicar um pouquinho para vocês no TNFD, né, que é uma iniciativa aí relativamente nova, né, né, que ela começou a ser aí bem estruturada, né, amadurecida a partir aí de 2021. E aí, Hugo, eu queria escutar de você um pouquinho o que você tem para dizer, né, para a gente aí sobre o TNFD. Bom, o TNFD, ele é, vamos dizer assim, o equivalente ao TCFD, né? O TCFD seria a força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas ao clima, e o TNFD é a força-tarefa sobre divulgações financeiras relacionadas à natureza, né? Isso é uma tradução bem livre, assim. É uma iniciativa, né, como você disse, bem recente, foi criada aí em 2021, e tem o objetivo de desenvolver um quadro, assim, de referência para divulgações financeiras relacionadas à natureza. E ele traz essa interseção, né, então, da biodiversidade com as finanças. Né? Por ele ser bem inicial, tá bem do início ainda, a gente não tem nenhum framework já publicado. Tá? A gente tem só draft desse framework, então só a primeira versão ele está para sair agora em setembro, então fiquem ligados, tá? Está sendo desenvolvido desde 2021, mas no site do TNFD a gente já consegue acessar esses drafts assim, com algumas informações. E aí o TNFD ele traz assim, 4 conceitos interessantes, né? Que é a dependência, o impacto, o risco e a oportunidade. E eles trazem uma frase assim, que me chamou bastante atenção, que avaliar a dependência do impacto da natureza é essencial para a gente conseguir avaliar o risco e a oportunidade da organização. Né? Não, perfeito. E assim, a forma, né, o TNFD, daí você pode até me corrigir, Hugo, mas ele segue muito na própria linha do TCFD, né? Igual você disse, o TCFD é essa metodologia que é muito utilizada aí por empresas para poder reportar a sua gestão em relação às questões climáticas, né, para tentar entender como que as questões climáticas impactam financeiramente as empresas. E aí, pelo TCFD, né, relacionado ao clima, as empresas elas tendem a reportar a sua governança para lidar com as questões climáticas, elas têm que reportar a sua estratégia, né, a construção da sua estratégia para lidar com as questões climáticas, as métricas, né, e as metas estabelecidas para poder lidar com essas questões climáticas, né? Então, eu entendo que o TNFD ele vai vir muito numa mesma lógica do TCFD, né? Ele vai querer que as empresas reportem tanto a sua governança para as questões ambientais, as questões naturais de biodiversidade, que as empresas mostrem que elas estão desenvolvendo estratégias para isso, né, que ela está desenvolvendo métricas e metas para isso e que ela está avaliando, igual você disse, né, Hugo, os seus riscos relacionados à sua gestão de recursos naturais e biodiversidade. E aquilo, né, o que você também trouxe, como que tudo isso está relacionado à questão financeira, né, a gestão das finanças, a questão econômica dessas empresas, certo? Exatamente. É interessante também que eles trazem uma abordagem, né, que eles chamam de abordagem LEAP, que é localizar, então você localizar a interface que a companhia tem com a natureza, aonde na sua cadeia de valor que existe essa interface, avaliar a dependência e os impactos, então saber onde você depende da biodiversidade, onde você impacta ela, também avaliar os riscos e oportunidades e posteriormente relatar, né? Como você falou ali, relatar conforme os moldes que eles vão fornecer
essas oportunidades relacionadas à natureza. E aí, outro ponto super importante é o quanto que, através desse tipo de reporte, a gente vai poder fazer todo o trabalho relacionado à cadeia de valor, né? Porque na medida em que você faz essa estrutura de avaliação, de gestão, de governança, de impacto, e você avalia isso sobre a perspectiva de cadeia de valor, você trabalha no cenário como um todo, né? Desde aquilo que chega para você, né, como fornecedor, ao que você impacta depois numa cadeia posterior, né, ao seu produto, ao seu serviço, que vai estar, que é um impacto indireto, mas que é seu ainda também, né? Então esse trabalho relacionado à cadeia de valor, ele é super importante também para enriquecer e para ajudar a subir a régua do mercado como um todo, né? A gente já falou dessa importância dessa cadeia de valor muitas vezes, a gente inclusive fica aqui também o convite para conhecer os artigos que a gente publica no blog da GreenTech, que tem, né, assim, temáticas relacionadas à sustentabilidade. Tem um artigo lá que a gente fala justamente sobre isso, sobre a importância do trabalho dessa sustentabilidade como um todo, abrangendo também a cadeia de valor, né? E eu acho uma coisa interessante, né, Rê, nisso que você levanta, que a gente bate na tecla o tempo inteiro, né? Já desde, acho que do primeiro episódio, a gente fala da importância da cadeia, que tem que pensar de forma sistêmica. E aí, principalmente aqui, falando de biodiversidade, a gente fala que é uma questão muitas vezes invisibilizada, né? Mas, então, assim, por causa disso, acho que muitas empresas, muitas pessoas não conseguem enxergar o impacto que elas estão gerando na biodiversidade. E, de fato, você pode ter vários setores ali que eles têm um impacto reduzido, né? Uma empresa de tecnologia da informação, né? Uma empresa de telecomunicações, né? Você tem vários setores, uma empresa, né, de consultoria, né, prestação de serviço. Então você pode ter vários setores econômicos ali, vários setores industriais, que de fato eles têm, né, diretamente um impacto baixo na biodiversidade. Mas e na cadeia? Os fornecedores, os seus clientes, eles têm um impacto alto? Eu acho que isso tem que ser olhado. A gente não pode olhar só pra gente, a gente tem que olhar todo mundo que está ali à nossa volta, né? Para finalizar, vamos à coluna e por falar em impacto. E assim, vamos falar de impacto agora também, né? Impacto na empresa, impacto na sua cadeia, impacto na biodiversidade em si, que é o nosso foco hoje da discussão. A gente tem aí uma abordagem, né, um padrão, aí, uma metodologia que ela se chama hierarquia da mitigação, né, hierarquia de mitigação. Qual que é a lógica da hierarquia de mitigação? E ela é muito utilizada, né, para a gente fazer essa gestão, essa análise da biodiversidade, né, do impacto das empresas na biodiversidade, mas não só, não para por aí. Né? Você pode usar essa, né, não só pode como deve usar essa lógica da hierarquia de mitigação para analisar o seu impacto em diversos outros elementos, em diversos outros aspectos, como água, né, como energia, como emissões, né, até no próprio impacto social que eventualmente a gente possa gerar com as nossas ações. Mas fato é que a hierarquia de mitigação, ela parte do seguinte: você tem etapas, né, é como se fosse uma jornada. Então você tem ali o impacto previsto do seu projeto, o impacto previsto da sua atividade, né, da sua ação, do seu produto, né, e vamos colocar que esse impacto, né, ele é 100. Vamos colocar uma medida redonda aí. Desse impacto, né, o que a gente tem que fazer primeiro? A gente tem que analisar o que nós conseguimos evitar. Então, evitar é a mais alta ação que nós podemos ter nessa hierarquia de mitigação. Evitar. Qual o impacto que pode ser evitado nesse meu projeto, nessa minha ação? Eu posso evitar desses 100, unidade 100 de impacto, eu consigo evitar 20. Beleza. A partir daí, então, evitamos, né, tudo que a gente conseguir evitar, nós evitamos. Segundo passo, minimizar. Minimizar ou mitigar, né, como sinônimos aí. Como que eu consigo mitigar, como que eu consigo minimizar o meu impacto previsto? Né, do que sobrou ali eu consigo, né, 30 unidades ali de impacto eu consigo minimizar. Beleza, então nós ainda temos ali 50 unidades ali de impacto que o nosso negócio vai acarretar, né? A partir daí, o que nós temos? A restauração. Então é um impacto que vai ser gerado, nós vamos ter que restaurar, né, aquele ambiente, aquela biodiversidade impactada pelo nosso negócio.
Feito tudo isso, esses 3 passos, né, decrescentes nessa hierarquia, evitar, que é o mais importante, minimizar e mitigar, e depois restaurar, a gente vem para a última etapa dessa hierarquia de mitigação, que é o último caso, né? Nós vamos fazer isso em último caso, que é a compensação. Então, vamos supor que sobrou ali 20 unidades de biodiversidade impactada na nossa operação. Essas 20 unidades a gente vai ter que compensar. E aí essa compensação significa você conservar uma outra área, preservar, reflorestar, né? Você fazer essa compensação em um outro ambiente que não aquele que você está impactando, para que no final de toda essa análise a sua operação, o seu projeto, ele possa alcançar o nível ali que é o que se chama do no net loss, ou traduzindo, né, zero perda líquida de biodiversidade. Então essa é a hierarquia de mitigação, essas são as etapas e essa é a ideia do no net loss, né? Então sem perda líquida de biodiversidade. Mas a gente gosta de ambição, a gente falou isso nos ODS, a gente não para por aí. Mitigar, compensar, isso não é o suficiente mais. A gente tem que gerar saldo positivo. E é aí que entra dentro dessa lógica o Net Positive Impact, né? Ou seja, o impacto positivo líquido. Então, evitei, mitiguei, restaurei, compensei. Cheguei ali na estaca zero de perda líquida de biodiversidade. Continuo fazendo. Continuo compensando, continuo restaurando para que o meu impacto na biodiversidade ele se torne um impacto positivo, né? E aí a gente está de fato gerando o que a gente gosta muito, que é o nosso propósito, né, da AMB para a regeneração, né? Então, o que a gente queria trazer aqui para vocês, né, é uma prática, né, uma metodologia de como que as empresas podem pensar a sua gestão da biodiversidade nessa lógica da hierarquia de mitigação e como que a gente pode tentar transformar o nosso impacto, né, e que seja o nosso impacto zero em um impacto positivo. Não é isso, Hugo? E a gente tem visto, né, Henrique, várias empresas usando isso como compromisso, né? Então a gente tem o Net Loss Impact, né, que é redução líquida zero, né, perda zero de biodiversidade, e o impacto positivo líquido na biodiversidade sendo usado como referência em várias políticas de biodiversidade que a gente tem visto aí pelas empresas mundo afora, né? E isso é algo que tem sido até vamos dizer assim, cobrado de referências de sustentabilidade que a gente tem por aí, né? Tanto de índices quanto do próprio CDP. O próprio CDP tem isso dentro do questionário dele, na parte de biodiversidade. O índice de sustentabilidade do Dow Jones, né, lá dos Estados Unidos, também reformulou seu questionário, incorporando essa parte de hierarquia de mitigação, tendo a possibilidade da empresa, né, demonstrar que assume esse compromisso, né, desses não impactos ou impacto positivo na biodiversidade. Então a gente vê que isso essa hierarquia de mitigação, como você apresentou, é uma crescente, é uma tendência global aí para as empresas estarem assumindo esse compromisso. Legal, eu estava tentando aqui pensar em exemplos bem práticos, assim, para mostrar como que isso pode acontecer. Então vocês vão me corrigindo, completando, ou então qualquer coisa corta no final, tá? Mas a ideia é o seguinte, eu fiquei pensando que quando a gente fala o primeiro, né, evitar. Então uma empresa, por exemplo, ela consegue evitar, por exemplo, um impacto negativo com emissões, por exemplo, na hora que ela passa a utilizar um fornecedor local, porque ela evita o transporte do material que viria lá de outro país ou que viria de um outro estado. Então ela evita essa emissão na medida em que ela passa a utilizar um fornecedor local e aí ela tá então trazendo isso já para pertinho dela. Então ela teoricamente evitou ali uma certa quantidade de emissões. Aí depois o outro, que é o minimizar. Na verdade, talvez esse exemplo cabe também, porque pode ser que você não consiga não ter uma certa emissão no transporte, mas você vai comprar de alguém que está muito mais perto. Então você vai reduzir a quantidade de emissão ali no transporte de uma forma significativa. Mas estou gostando do seu exemplo, que eu acho que sim, vamos trazer para um fornecedor mais perto, então eu evitei, mas vou ter essa emissão do fornecedor mais perto até a minha empresa
mas eu posso mitigar isso trazendo ali um combustível mais eficiente, menos emissor, né? Exatamente, eu posso usar um combustível diferente, né? Posso usar etanol, ou posso ter um caminhão elétrico, né? O fato é que eu posso, então, utilizar um combustível mais eficiente, gostei dessa ideia também. E eu posso, ali no processo agora o restore, tá como que é mesmo? Restaurar, né? A restauração eu posso, então, assim, tem uma parte das emissões que eu não consigo nem minimizar, já evitei o que deu, agora eu tenho, então, uma área de conservação, que eu posso estar ali trabalhando para esses projetos, né, Esses projetos de compensação, de crédito de carbono, isso, né? Tem ainda a parte da compra do crédito. Isso é que é a compensação no final das contas. Exatamente. Então, vamos lá, nessa mesma linha. A gente evitei trazendo o meu fornecedor, pensando no fornecedor local. Tenho a mitigação, que vou utilizar ali um combustível menos emissor, né? Tenho a restauração, né? Que eu vou pensar ali em áreas que eu vou restaurar, que eu vou plantar, que eu vou reflorestar para poder gerar essa captura de carbono, né? Tenho a compensação, que seria essa compra de crédito de carbono, e aí no final eu zero as minhas emissões nesse processo do fornecimento. Cheguei no net loss, não é isso? No net loss. No net loss, exatamente. Só que aí, do jeito ambicioso que a gente gosta de pensar, a gente quer ainda gerar um impacto positivo, né? E aí esse impacto seria o quê? Essa área que eu estou restaurando para capturar carbono e reduzir a minha intensidade de carbono, eu vou restaurar ainda mais áreas para que a minha emissão, para que a minha captura de carbono, ela seja positiva em relação às emissões desse processo. E pode ser que nesse processo, por exemplo, de uma área de conservação, eu esteja tendo um impacto positivo numa biodiversidade que está ali no entorno sendo preservada, no que diz respeito a animais, flora, fauna, né? Em todo esse contexto que compõe a biodiversidade, ela pode estar sendo impactada positivamente a partir de um processo que eu vim fazendo ao longo do tempo para se chegar primeiro no net loss e depois, por causa desse esforço que está ultrapassando o que eu queria, o que eu precisava fazer para zerar, eu estou gerando esse impacto positivo, né? Perfeito, eu acho que é um excelente exemplo, porque a gente já vai fechar esse episódio daqui já dando gancho para o próximo episódio, que a gente vai querer tratar sobre questões, né, climáticas atreladas aí a resíduos, né? Já fica aí o pseudo-spoiler para os nossos ouvintes se interessarem aí pelo próximo tema, mas eu acho que foi um bom exemplo para a gente poder fechar essa ideia, né, dessa hierarquia de mitigação e essa prática. E para mostrar que isso está aqui, está perto da gente, que às vezes a gente fica com essas metodologias cheias de nome bonito e tal, mas parece que é um negócio acadêmico que não está aqui pertinho. E é isso, tem empresa trabalhando com isso e tendo resultados positivos com isso já agora, já está acontecendo. Isso é real, é factível, né? E tá muito mais perto do que a gente imagina. Então é uma metodologia aí bonitona, com nome legal, mas que é real e ela é realizável, né? Muito bom, pessoal. Agora, né, chegou a hora aí do tchau. We have to go now. Foi muito bom ter aí Hugo, ter aí a Rê comigo aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa questão da biodiversidade. Claro que, né, jamais esgotaremos o tema. E aí vocês falam pra gente aí se vocês gostaram do exemplo aí da água de lastro. Quem sabe a gente pode, num outro episódio, trazer mais um exemplo pitoresco aí também para falar sobre essas temáticas, falar sobre a biodiversidade. Então eu acho que, né, queria muito agradecer aí, né, aos ouvintes, agradecer aí ao Hugo e à Rê, reforçar o nosso endereço, né, ambipargreentech.com.br. Aí na hora que vocês entrarem no site vai ter a aba ali Educação, e na aba Educação vocês vão conseguir ver lá o podcast, mandar mensagens, ver os episódios anteriores. Aguardamos aí o contato de vocês. Aí eu queria passar então, seguindo de novo a ordem alfabética aí para fechar. O Hugo, suas considerações finais, e depois a Rê para encerrar aí com chave de ouro este nosso episódio.
Eu só tenho que agradecer mesmo, pessoal. Acho que foi ótimo assim, a conversa, o bate-papo muito fluido assim. Estava ansioso pela minha participação, né? Primeira vez aqui, primeira de muitas, eu espero. E que esse tema ganhe cada vez mais força aí, né? Dentro da sustentabilidade como um todo, né? Um tema que tem sido ganhando bem mais força aí, como eu disse, dentro das formas de relato que a gente tem visto. Então, pode ter certeza que daqui para frente é algo que vai ser cada vez mais cobrado e falado aí das empresas. Beleza, também queria agradecer muito, participar desse episódio foi muito bacana, sempre muito bom estar por aqui e reforçar o convite para conhecer nossas outras formas de comunicação, o ISD de fato, que já é bem conhecido, mas também os artigos que estão lá no blog. Então, tudo à disposição com esse grande objetivo de trazer comunicação, informações, conhecimento para todo mundo, para a gente construir de verdade aí uma cultura mais consciente da sua responsabilidade. Obrigada, pessoal. O podcast Fala ISD é produzido pela Ambipar Green Tech. Vai ao ar a cada 15 dias, sempre às quintas-feiras. Acompanhe nos principais agregadores.